Blocos econômicos. O que é bloco econômico? Qual a origem? Quais seus tipos ou fases? Quais exemplos de blocos nós temos? Se você quer a resposta para essas perguntas, fique comigo, pois esse é o assunto da aula de hoje. Eu sou o Juliano Santiago e esse é o Coordenadas de Estudo. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Vamos dar início então à aula de hoje falando sobre blocos econômicos. Primeiramente vamos começar dando a definição do que é bloco econômico. Então podemos dizer que bloco econômico corresponde a um conjunto de países que se unem para estabelecer principalmente relações privilegiadas de comércio entre si. De uma maneira mais simples, nós podemos fazer uma comparação com um bloco de construção civil. Um bloco, na verdade, é formado por areia, cimento, água, juntos de tal forma que formam um bloco coeso, um bloco mais forte, mais resistente. Essa é a mesma ideia dos blocos econômicos que acontecem entre os países, né? Toda iniciativa de integração econômica e monetária entre os países, ela visa algumas coisas principalmente, como por exemplo, facilitar e ampliar o comércio, reduzir os custos de produção e de transporte entre os países membros, reduzir e eliminar alíquotas de importação e, consequentemente, gerar mais lucros. Esses blocos têm origem, então, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos surge no cenário mundial como uma grande potência econômica mundial. Um país muito forte e um país que tem uma importância e uma influência econômica a nível de mundo. E fica difícil para um país apenas disputar, né, no comércio mundial de igual para igual com uma potência tão grande assim. Então surge aí a primeira ideia de se unir para ficar forte, para crescer junto. Surge lá no ano de 1944 o Benelux, que é uma espécie de união então, né, de países formada por Bélgica, Luxemburgo e Holanda, né? Esses três países, posteriormente, em 1954, vêm a formar a Comunidade Econômica Europeia, juntamente com a Alemanha Ocidental, com a Itália e com a França. Com o final da Guerra Fria, com o processo de reorganização mundial, na época ali a gente chama de ordem multipolar, novos blocos econômicos foram criados para enfrentar a competitividade muito forte da globalização. A globalização está num momento muito forte de expansão e é necessário ter forças para competir de igual para igual no mercado internacional. Quando falamos em blocos econômicos, podemos imaginar que existem diferentes tipos de blocos econômicos. Então vamos entender como é que funciona esses tipos ou também essas fases dos blocos econômicos. Então existem formas diferentes de organização de blocos econômicos, de integração econômica entre os países. A fase inicial pode ser a criação de uma zona de preferência tarifária, ou também conhecida por área de tarifas especiais, na qual os países membros pagam menos ou tarifas menores do que os não membros do grupo, né, em alguns produtos que são comercializados entre eles. Como exemplo desse tipo de bloco, de fase, nós temos a ALAD. A outra forma é a área ou zona de livre comércio, o que ocorre quando todas as barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países membros são eliminadas em pelo menos aí 80% dos produtos comercializados no grupo. Como exemplo desse tipo de mercado de bloco econômico, nós temos aí o NAFTA. O NAFTA é formado por Estados Unidos, Canadá e México. Quando os países de uma zona de livre comércio criam uma tarifa externa comum, né, uma tarifa para a importação de produtos de países de fora do grupo, estabelece-se aí uma nova forma de integração, a chamada União Aduaneira. E como exemplo de União Aduaneira, nós temos aí o Mercosul, do qual o Brasil faz parte. Quando, além da tarifa externa comum de livre circulação de bens e de capital, acorde-se também a livre circulação de pessoas nascidas entre os Estados-membros, estabelece-se aí o que nós chamamos de mercado comum. Outra forma de integração econômica que está colocada aí no mundo.
As empresas de seus países se instalam em qualquer um deles e é mais profundo do que as outras formas de organização, como a Zona de Livre Comércio e a União Aduaneira. Ela é mais completa. A União Europeia é um mercado comum mais avançado, pois, além de todas as características dos outros blocos, unificou a moeda e a maioria de seus membros a usa e elegeu um banco central para o bloco, que procura então estabelecer acordos políticos e fiscais comuns para todos os países integrantes, né? Converte-se assim na mais profunda, na mais intensa e mais completa forma de integração, a chamada União Econômica e Monetária, porque existe o euro como moeda comum entre esses países. Bem, chegando na fase de União Econômica e Monetária, nós chegamos à fase máxima que os blocos econômicos atingiram até o presente momento. Lembrando que os blocos econômicos, eles têm a finalidade de estreitar laços econômicos entre os países membros, principalmente nesse momento de grande e forte globalização, de trocas intensas de produtos entre os países, onde os países precisam estabelecer acordos entre grupos de países, principalmente mais próximos, cada um na sua região, para ficar mais forte e para se desenvolver cada vez mais. Espero ter respondido as perguntas do início desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que estão, assim como você, buscando respostas para perguntas como esta. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.